Vamos voltar aqui para nossa política local. Marta Suplicy sai do MDB e vai para o PT e entra na chapa do Guilherme Boulos, que é concorrente do Ricardo Nunes, apoiado pelo MDB. Em entrevista ao jornal O Globo, o presidente do MDB, o deputado federal caríssimo amigo Baleia Rossi, afirmou que o apoio do partido a uma possível reeleição de Lula em 2026 não é garantido. O deputado admitiu incômodo com a articulação do presidente para retirar Marta Suplicy da gestão de Ricardo Nunes, ficou lá no governo o tempo todo e na última hora foi para o outro lado, para compor a chapa de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Então isso foi visto com olhos de enorme desconfiança por parte do MDB. Está lá o MDB apoiando a candidatura do Ricardo Nunes. Está a secretária Marta Suplicy, que tem reconhecido um trabalho na periferia de São Paulo, dando suporte à reeleição de Ricardo Nunes. De repente, há uma articulação, tira esse asset importante do MDB, coloca na chapa do Guilherme Boulos, na última hora. O MDB não gostou nada disso. E isso pode custar o apoio a Lula na próxima eleição. Sobre as emendas parlamentares, Baleia Rossi aponta como exagero a maneira como estão sendo discutidas no Legislativo. Segundo ele, o modo de execução do orçamento acaba criando um desequilíbrio entre Executivo e Legislativo. Não sei bem o que ele quis dizer com isso. Ele está achando que está pouco ou se está muito. Espero que ele tenha criticado o exagero no valor das emendas, né? E não a maneira como estão sendo abordadas. Porque não há justificativa para 50 bilhões de reais num país ainda em desenvolvimento, embora rico, ser retirado de um orçamento de execução para colocar para deputado distribuir em reduto eleitoral, com todo respeito. Meu querido Diego Tavares, acho que ficou meio uma rusga entre o MDB e o Lula, hein? Professor Capês, é uma rusga, mas é uma rusga pequena, né? Vamos lembrar que o MDB está entranhado no governo, tem 3 ministérios, tem um planejamento com a Simone Tebet, Ministério das Cidades com o Jair Filho, Transportes com o Renan Filho. Então, eu acho que foi... Não foi bem uma rusga, foi uma mão no peito, aquela cutucada de leve, só para dizer para o presidente Lula, ó, estamos aqui e estamos de olho. Mas acho que nessa conjuntura, com esse tamanho da fatia do orçamento correspondente a esses 3 ministérios entregues na mão do partido, fica muito complicado para o MDB tirar o seu apoio que presta até então ao projeto Lula. Acho que foi mais realmente um sinal para ser notado e, de repente, para que isso favoreça negociações futuras em relação a esse volume gigantesco de emenda que nós não sabemos se o Baleia Rossi apoiou ou criticou. Meu querido Ronaldo Pagotto, o Lula é habilidoso, hein? E também o marido da ex-senadora e ex-prefeita Marta Suplicy, que é o doutor Márcio, que é meu amigo pessoal. Ele fez parte dessa articulação, ele é muito jeitoso, tal, e conseguiu fazer. Até que ponto você acha que a ida da Marta Suplicy ajuda o Guilherme Boulos? Porque as franjas ali onde ele é forte já são naturalmente mais favoráveis ao PT. Até que ponto isso ajuda e até que ponto cria problemas para o Planalto? Capês, esse é uma discussão que está tomando conta do debate aqui de São Paulo. Eu ouço muita gente comentar como sendo uma aliança, eu ouvi até um termo, pão com pão, como sendo não agrega, não traz nenhum tipo de... Eu acho que tem 2 movimentos aí. Primeiro é que tira a Marta como base ou como parte do programa do Ricardo aqui em São Paulo. Isso é uma movimentação política habilidosa, porque, vamos lembrar aqui, a Marta foi prefeita há muito tempo. Vai dar 20 anos que ela foi prefeita. E a Marta tem base importante na Zona Sul de São Paulo, uma base importante nas periferias. Ela é lembrada até hoje pelo programa dos Céus, por programas sociais importantes que ela foi a referência na época. Então, tem esse lado e tem o outro lado, que é uma movimentação própria da Marta, que fez um movimento em 2015, 2016 e está agora retificando esse movimento.
né? Eu acho que ela agrega, sim, na candidatura. Não vale menosprezar uma figura como a Marta, que tem muita força nas periferias de São Paulo. Ela é muito mais conhecida em várias regiões de São Paulo do que o próprio Boulos. Então, eu acho que é uma candidatura que vai ter muita identidade nesse tema da periferia, de São Paulo democrática, de São Paulo mais inclusiva. E, nesse sentido, vai ser uma candidatura coerente, que as duas expressões têm a mesma tônica, digamos assim. Debate sobre moradia em São Paulo, sobre transportes, sobre acesso à cultura, acesso à educação. Então, eu acho que agrega, acho que foi uma movimentação correta da Marta, corrige um erro cometido no passado, e acho que também potencializa, fortalece a candidatura do Guilherme Boulos. Muito bem. Vamos ver o nosso aqui, especialista em geopolítica e política nacional, professor Ricardo Rous. Ajuda mais porque traz um voto da periferia. A Marta fez os céus, ela tem uma atuação na periferia que é inegável, não há como se negar isso, né? Ou atrapalha, porque também a Marta é uma candidata polêmica, ela gera muita antipatia, nem todo mundo gosta, o Boulos também já é um candidato que tem quem ama e quem não gosta, então não é muita rejeição para uma chapa só, ou você acha que numa visão pragmática, como é a campanha municipal, o que a Marta fez quando prefeita ajuda mais do que atrapalha? Eu acho que numa visão pragmática, Capês, a Marta soma na candidatura do Boulos. Pela questão de ter tido experiência como prefeita, de ter um recall importante na periferia, mas principalmente para ajudar a maquiar a imagem do Boulos, que é tido como um invasor de casa, uma mais radical e tal. Então a Marta vem, uma pessoa bem posicionada na sociedade, que já foi prefeita, recebeu, o Boulos invadiu, ela convidou ele na casa dele, no bairro Nobre aqui na Zona Sul de São Paulo. Então ela vem com essa imagem de mais apaziguadora. A conversa que ela teve com o presidente Lula deixou a Marta mais tranquila, justamente para ela diminuir um pouco esse ímpeto dela, porque ela vai somar na campanha do Boulos e se o Boulos não ganhar a eleição, ela carimba um passaporte para ser ministra do governo Lula. Já ganhou. Então, para Marta, ela já ganhou. Plano A, o plano B, tanto faz, ela vai sair bonita na foto. Então, eu acho que ela soma nessa campanha. Vale lembrar que também tem o outro lado da moeda, Capês. Ela também é lembrada por taxa. Ter aumentado e criado algumas taxas aqui na cidade de São Paulo deixou aí um gostinho amargo na boca do paulistano, sim. Então, tudo depende muito da articulação que o Ricardo Nunes vai fazer. Eu acho que o Ricardo sentiu bastante a saída da Marta, porque a Marta, além de ser secretária do governo dele, ela era uma conselheira dele. E aí o Ricardo acreditou na petista, porque ela aconselhava, então ela sabe muito do projeto e dos movimentos dentro desse tabuleiro político de xadrez da política que o Ricardo poderia fazer, e aí ela teve um peso forte à saída dela. Agora a fala do Baleia Rossi também aqui entre nós é mais um jogo de cena, sentiu só um pouquinho, porque lá no Rio de Janeiro eles pegaram o vice-governador do União Brasil, e o União Brasil também sentiu, ameaçando lançar a candidatura do Kim Kataguiri aqui em São Paulo. Você vê que a política é um jogo da... mas o Ricardo, eu quero fazer uma colocação, eles podem estar sentindo magoados, e quanto maior a mágoa, maior a necessidade de emendas parlamentares para aplacar essa mágoa. Então essa mágoa pode sobrar para o bolso do contribuinte também, não? Isso é triste, pode ser. Ô, Ricardo, infelizmente. Eu queria só acrescentar, você começou a elencar aí alguns pontos, alguns flancos que a Marta abre na candidatura do Boulos. Eu também concordo, sob o ponto de vista pragmático, acho que ela soma muito mais do que diminui a candidatura. Mas ela vai ter que prestar explicações, certamente vão ser confrontados com isso, acerca de posicionamentos políticos dela, o apoio ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ela vai ter que explicar as frases que ela disse sobre o atual ministro Haddad, disse que ele foi o pior prefeito da história de São Paulo, o que mostra que ela tem discordâncias também, não somente ideológicas, que foram pontuais na carreira dela, mas sobre o aspecto da própria gestão, modelo de gestão petista. Então ela vai ter que explicar esses fatos durante a campanha e certamente a candidatura do Ricardo Nunes e de outros opositores vão abordar isso, principalmente nos debates que é o ápice das eleições municipais. Bom, meu querido Emerson Tawil, todo mundo, é óbvio, numa eleição, você explora pontos positivos e pontos negativos. Então, até que ponto você acha que foi uma articulação importante? Aqui o nosso querido Ronaldo Pagotto falou, a Marta fez muita coisa na periferia. Só que tem uma questão, a periferia normalmente já vota com a esquerda. As franjas da cidade votam normalmente com a esquerda e o miolo, você pode ver o mapa, o miolo é azul e as franjas são vermelhas. Você crescer onde você já é forte
e aumentar a rejeição onde você precisa crescer, não pode também dar um efeito contrário? Na política tudo pode, Capês. O que acontece do meu ponto de vista é que Boulos tem uma linhagem muito mais agressiva, o pessoal de mais combativo, e a Marta vem com aquele, o pessoal de esquerda um pouco mais polido. Então, talvez seja a forma de tentar unir os dois lados, os extremistas e os mais ponderados, de conduzir em bloco, para que consigam aí a eleição de Boulos. Mas é importante voltar na história, A história fala muito mais que isso. Em 2015, em abril de 2015, a Marta Suplicy, quando do escândalo da Lava Jato, abandonou o PT. Inclusive, o próprio partido tentou ali conseguir, pleiteou o mandato dela sobre a imparcialidade e também sobre os escândalos. E Marta Suplicy disse que, sob a égide que ia para o PSB, acabou indo para o PMDB, e o próprio PT disse que ela vivia, na verdade, uma demagogia mal disfarçada, e uma ambição política e um oportunismo eleitoral. Como é que faz agora? Primeiro você ataca, você fala mal, você era uma pessoa, agora eu resgato você e você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Bom, isso faz parte da política e precisamos aguardar sendo os próximos capítulos. Dizendo aqui, todo mundo falou, a Marta fez o céu e tudo mais. Na história existe também a polarização, o céu e o inferno. Ela fez o céu, será que agora é a hora do inferno?